Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa quarta aula sobre circuitos de corrente alternada. Na nossa última aula, a gente começou a resolver um problema em que a gente conectava em série três elementos do nosso circuito, né? Que é a resistência, o indutor e o capacitor. Lembrando que a energia inicial armazenada nesse circuito está no capacitor. Então, a gente carregou esse capacitor inicialmente, daí ligou no circuito junto com a resistência, junto com o indutor. Nesse circuito não tem fonte, não tem fonte de corrente alternada, tá? Então tem que tomar cuidado com o que eu vou chegar nesses resultados. Então, quando eu falo em ômega, que é a frequência angular do circuito, eu não estou falando sobre a frequência da fonte, porque a gente não tem fonte nesse circuito. Bom, então só para relembrar o que a gente acabou vendo na última aula, a gente montou um circuito de corrente alternada, tá? Em que eu tinha um capacitor de certa capacitância, né? Vamos ligar esse capacitor numa chave S aqui. Esse capacitor então está ligado em série com uma resistência e está ligado em série com um indutor de indutância L. Então o que a gente fez foi o seguinte, olha, então eu carrego inicialmente o meu capacitor com uma certa carga inicial, tá? Então carreguei aqui, por exemplo, com carga inicial, então tenho Q0 aqui, menos Q0 aqui. Daí eu vou fechar o meu circuito, né? Vou fechar o circuito, fechar essa chave aqui. Fechei a chave. Agora eu vou ter uma corrente elétrica que vai acabar fluindo por esse circuito, né? Bom, vai estar nessa direção ou vai estar nessa direção, vai depender aí de como esse sistema vai se comportar. Para descobrir o comportamento desse sistema, a gente vai resolver, então, utilizando a lei das malhas. Aqui a gente só tem uma única malha para poder resolver isso. Uma coisa que tem que ficar claro é o que? Olha, eu poderia medir a diferença de potencial entre esses dois pontos usando um galvanômetro, como a gente já viu, né? A diferença de potencial aqui eu estou chamando de V de L. Isso vai depender do tempo. A diferença de potencial medido por um galvanômetro aqui na resistência, eu chamei de V de R, tá? E também a diferença de potencial medida por um galvanômetro em cima da minha capacitância, eu vou chamar de V de C, também vai depender do tempo, tá? A gente resolveu esse problema nas aulas anteriores para um circuito em que eu tinha somente o L e o C, ou seja, só a capacitância e só a indutância. E a gente descobriu o quê? Descobriu que no estado estacionário eu tenho uma oscilação periódica sem dissipação. Então a energia ela acaba indo do capacitor para o indutor, do indutor para o capacitor, e essa energia ela flui de um para o outro através do fluxo de carga elétrica, né? Da corrente elétrica que vai de um lado para o outro também. Tá? Então tá, a gente montou a equação diferencial para isso. Como eu não tenho, nesse caso, né, uma fonte de corrente alternada, a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, vai me dar o quê? Vai me dar que a queda de potencial em cima do meu indutor, mais a queda de potencial em cima do meu capacitor ou da minha resistência, mais a queda de potencial em cima do meu capacitor, tudo isso tem que ser igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1 não vai mudar nada, então V de L, mais V de R, mais V de C, tudo isso tem que ser igual a zero. Só que lembra que V de L é L dI dt. Tá? O V de R é RI. E o V de C é a carga armazenada nas placas do capacitor dividida pela capacitância. Tudo isso tem que ser igual a zero. Só que a corrente elétrica é o quê? É dQ dt. Então, se eu substituo essa informação ali, né, eu vou acabar chegando numa equação que é essa. L dQ dt, uma derivada segunda com relação ao tempo, mais um R dQ dt, mais um Q sobre C, tudo isso igual a zero. Então veja que essa aqui, né,
é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Eu tenho que... homogênea de segunda ordem que eu tenho que resolver, tá? Então, legal. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, tá? Então, voltem na aula passada, revejam isso, tirem as dúvidas lá, para que vocês cheguem aqui já preparados para compreender, tá? Então, tenho aqui. Então, eu estou aqui nas minhas notas de aula. Essa, então, vai ser a nota de aula número 4. Lembrando que isso aqui é o capítulo 7, se eu não me engano, das minhas notas de aula. Estou na página 164, tá? Então, o que eu quero fazer agora é resolver essa equação diferencial homogênea de segunda ordem, discutir como é que a resolução é feita para esse problema e comentar os resultados, tá? Note que a diferença agora, para o último problema que a gente resolveu, é que agora eu introduzi no meu circuito uma resistência. E como a gente já sabe, resistências no circuito levam à dissipação, porque a gente já viu também que capacitores não dissipam energia, indutores também não dissipam energia, porque há capacitores e indutores ideais, né? Se uma certa quantidade de energia é armazenada no capacitor por uma fonte, ou no indutor por uma fonte, num tempo posterior essa energia é recuperada pela fonte. Então, na média, a potência dissipada por eles é nula, né? Na resistência, não. A resistência, quando uma corrente elétrica flui pela resistência, seja numa direção, seja na outra direção, ela sempre dissipa energia pela lei de Ohm, né? R igual a I quadrado. Potência igual a RI quadrado. Então tá. Então eu tenho aqui a solução dessa equação diferencial. Então note que eu tenho aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Aqui eu só dividi tudo por L, né? Então se a gente comparar aqui com essa minha equação, eu só dividi tudo por L. Então esse L aqui passa para cá, né? Fica um L aqui, um L aqui, esse L some daqui. E daí aparece esse negócio aqui embaixo, ó, esse LC. Lembra que o LC a gente chamou de ômega zero quadrado, isso é 1 sobre LC. Essa é exatamente a frequência, bom, na verdade isso, né? Ômega zero igual a 1 sobre raiz quadrada de LC. L, que é a indutância, C, que é a capacitância. Essa é a frequência natural de oscilação do circuito LC. Tá? Isso é uma informação importante. Esse ômega, que a gente chamou de ômega zero, né? E essa é uma frequência angular. Eu não tenho fontes aqui, tá? Então cuidado, lembra, não tem fontes aqui. E o ômega zero é a frequência natural de oscilação do circuito LC, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Eu tenho a minha equação diferencial de segunda ordem, eu tenho essa constante que é o R sobre L, eu tenho aqui então esse 1 sobre LC e a carga aqui, essa é uma equação diferencial, como eu já disse para vocês, aqui está o ômega zero ao quadrado. Bom, a gente já fez essa comparação desse circuito para um sistema massa-mola, onde agora eu tenho a massa imersa num fluido, né, com uma certa viscosidade ou algo assim. Então, nesse caso, a massa ela vai ter uma força extra agindo sobre ela, além da força de mola, vai ter também uma força de arrasto, né, que é contra a velocidade, que é sempre contrária à direção da velocidade dessa partícula. Mas enfim, então esse aqui é a nossa versão eletromagnética do sistema massa-mola do oscilador harmônico amortecido. Tá? Então tá, então eu tenho aqui, para poder resolver essa equação, eu vou resolver minha equação característica, né? Então eu vou encontrar as raízes da minha equação. Então a equação característica associada à minha equação diferencial linear homogênea de segunda ordem é essa aqui, ó. Lambda ao quadrado, então lambda é meu parâmetro, né? Minha incógnita que eu quero encontrar aí, que vai fazer parte da solução da minha equação diferencial. Então lambda ao quadrado mais R sobre L, lambda mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Se você não sabe resolver a equação diferencial de segunda ordem, bom, eu não vou ensinar como resolver, a gente vai fazer aqui, eu estou ensinando de maneira indireta, né? Mas vocês já devem ter aprendido isso. Tá? Se não viram isso, procurem aí na internet mesmo, né? Solução de equação diferencial de segunda ordem homogênea. Pronto, tá? Você vai conseguir resolver
descobrir como resolver essas equações diferenciais. Existem vários métodos para poder resolver isso, né? Claro que a construção da solução dessas equações, ela é um assunto interessante, né? Mas isso vai ficar para os matemáticos ensinarem quando chegar a hora deles. Então, tem a minha equação diferencial aqui, a minha equação característica, lambda quadrado, vai dar R sobre L, que é uma constante, né? Lambda, mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Bom, as raízes dessa equação é uma parábola, né? É uma equação, as soluções de uma parábola aqui. É uma equação de segundo grau. Uso Bhaskara, certo? Aqui, não tem segredo nenhum. Para resolver as raízes dessa equação aqui, eu vou usar Bhaskara. Bhaskara vai me dar lambda, ou seja, as raízes, lambda, vai ser igual a menos b com mais ou menos, né? Raiz quadrada de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a. Então, resumindo, façam em casa devagar isso, mas vai ser menos r sobre 2l, uma constante, mais ou menos meio raiz quadrada de r ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado sobre l ao quadrado. E eu coloquei aqui dentro o l. Tá? Então, vocês vão ver, façam em casa, vocês vão ver o que eu fiz aqui. Então, isso aqui vai dar isso, né? Vai dar, coloquei o 2 aqui dentro também. Então, vai dar menos r sobre 2l mais ou menos raiz quadrada de r ao quadrado, que é a resistência, sobre 4l ao quadrado, indutância, menos ômega zero ao quadrado, que é a frequência natural de oscilação do circuito LC. Então, essa é a minha solução. Veja que eu tenho, nesse caso, as raízes da minha equação. Só que essas raízes da minha equação característica, ela vai depender, basicamente, de como é o comportamento ou qual é a relação da resistência, né, com a indutância e com a capacitância que está aqui dentro, né? Porque lembra que aqui dentro do ômega zero tem 1 sobre raiz com 1 sobre LC. Então, da maneira com que eu tenho as escalas, né, de resistências e da razão entre indutância e capacitância, eu posso ter aí diferentes raízes para a minha construção. Lembra que a resistência está associada com aquela força de arrasto. Ela está associada com aquele coeficiente de arrasto. É o que me dá a força viscosa no meu sistema mecânico. Então, a resistência aí é o que dissipa energia. A pergunta dependendo do valor da minha resistência comparada com os outros componentes do meu circuito, esse circuito ele vai dissipar muita energia, pouca energia, como que é o comportamento dele? Então, basicamente, o valor dessa resistência comparada com os outros parâmetros vão me dar o comportamento da corrente elétrica, né, nesse circuito e da carga elétrica também. Aqui nesse caso aqui, a minha equação diferencial é para carga elétrica. Tá? Então, eu vou dividir essa solução para esse problema em 3 casos. Então, vamos começar com o primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho o seguinte, ó. Essa quantidade dentro da minha raiz quadrada aqui, ela é positiva, certo? Para que ela seja positiva, eu tenho r ao quadrado sobre 4l ao quadrado menos ômega zero ao quadrado maior que zero, certo? Se isso for verdadeiro, o que está aqui dentro é positivo. Para que isso seja verdadeiro, então, r ao quadrado tem que ser maior que 4 ômega zero ao quadrado L ao quadrado. Ou R tem que ser maior que 2 ômega zero vezes L. Ou a resistência tem que ser maior que 2 vezes a raiz quadrada da razão entre a indutância e a capacitância. Certo? Nesse caso, a gente vai chamar esse caso 1 de um caso em que o sistema ele é fortemente amortecido. Tá? Então, eu tenho uma resistência grande o suficiente para amortecer fortemente o meu circuito. E vamos ver de onde que vai sair esse amortecimento. Né? Lembrando que ômega zero é 1 sobre raiz de LC, que é a frequência natural de oscilação. Né? Então, eu tenho essas duas soluções aqui, olha. Dentro da minha raiz quadrada é positivo. Se é positivo, raiz quadrada de número positivo vai me dar um valor positivo. Né?
Então, eu tenho mais ou menos aqui. Então, as duas raízes, eu tenho duas raízes, né? Lambda 1 e lambda 2. Eu chamei isso aqui de menos r sobre 2L de alfa, tá? Então, r sobre 2L eu chamei de alfa, tá aqui, ó, menos alfa. Mais ou menos, eu chamei o resultado dessa raiz quadrada de beta, né? Para simplificar um pouco as contas. Então, a solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem é essa aqui, né? Eu tenho duas exponenciais em que eu tenho aqui os expoentes como as raízes, lambda 1 e lambda 2. Então, a carga na placa superior do meu capacitor, ele vai variar no tempo de acordo com essa equação aqui. C1, que é uma constante, elevado a lambda 1, que é uma das minhas raízes, mais C2 elevado a lambda 2, que é a minha outra raiz. Beleza, eu descobri aqui quanto que vale lambda 1 e quanto que vale lambda 2. Falta descobrir quanto que vale essas constantes, C1 e C2. Né? Mas para isso não tem problema, eu posso descobrir quanto vale essas duas coisas. Né? Para descobrir quanto vale essas duas coisas, eu tenho que aplicar as minhas condições de contorno ou as minhas condições iniciais do sistema. Lembra o seguinte, quando eu desenhei aqui o meu circuito, né? Antes de fechar o meu circuito, eu tinha então uma carga inicial, tá aqui, ó, a carga que está no meu capacitor, né? A carga no tempo zero era Q0. Isso aqui é uma condição inicial. A minha equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, então ela precisa de duas condições iniciais, uma para a função e uma para a derivada da função. A outra informação é essa aqui, né? Que a corrente no tempo zero ela era nula. Né? Lembra que no tempo zero a chave estava aberta. E essa corrente, né? A corrente é exatamente a derivada da carga. Né? Derivada da carga no tempo zero. Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, maravilha. Então eu acabo tendo uma condição inicial, duas condições iniciais que eu posso utilizar para resolver a minha equação diferencial e encontrar para o meu problema quanto vale C1 e quanto vale C2. Tá? Bom, eu costumo fazer essa conta em detalhes nas aulas, mas eu descobri que é só conta de somar, multiplicar e substituir. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Então, descubram em casa quanto vale C1 e quanto vale C2 e façam um gráfico, usando aí qualquer método que vocês queiram para poder fazer gráficos. Wolfram Alpha na internet, Python no computador, MATLAB, Maple, matemática, Fortran, não sei. Faça um gráfico aí para descobrir qual é esse comportamento. Tá? Se você não descobrir quanto vale C1 e C2, não tem problema, porque a gente ainda consegue descobrir quais são essas dependências da minha função em função do tempo se eu fizer análises de funções mesmo, que a gente aprende em matemática, calculando derivadas, né? Mas enfim, para esse caso, para esse primeiro caso aqui, que é o caso 1, onde a resistência é muito maior que essa razão aqui, que é o caso fortemente amortecido, você vai perceber que a corrente, a carga elétrica, basicamente ela começa em uma certa quantidade, que seria o Q0 no tempo zero, e ela cai, né, vai caindo com o tempo até sumir. Né? Ou seja, o capacitor ele descarrega e não carrega de novo, pura e simplesmente. Ou seja, toda a energia acaba sendo dissipada ao longo do tempo pela resistência. Aqui eu dou um exemplo em que a carga, né, no capacitor ela Q0, mas ela pode ser menos Q0 também. De qualquer maneira, essa carga então ela vai sumindo. Veja que a corrente elétrica é a derivada disso, né? Então você pode derivar isso aqui, né? Derivar e descobrir como que a corrente elétrica se comporta. A derivada dessa corrente elétrica. Tá. Então esse é o caso em que eu tenho um amortecimento alto do meu circuito. Bom, no meu segundo caso, né, a gente vai chamar de amortecimento crítico, que agora vira um ponto crítico, em que aquela quantidade dentro da raiz quadrada ela é igual a zero. Então ela é igual a zero, ela é nula aqui, né? Aqui está a raiz quadrada.
aqui dentro. Se o que tem aqui dentro é zero, tudo isso aqui é igual a zero. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Né? Então tá. Isso aqui só vai ser zero se a resistência agora for exatamente igual a quanto? 2 sobre raiz quadrada de L sobre C. Se a resistência tiver esse valor, legal. Então, o que está lá dentro é zero. Só que agora, a minha equação característica ela tem apenas uma solução, que é o lambda igual a menos alfa, que é o R sobre 2L. Né? E nesse caso, em que a minha equação característica tem apenas uma raiz, a minha solução da equação diferencial ordinária, homogênea, é essa aqui. Né? Ela é um tipo de um exponencial e aqui tem uma equação de primeiro grau. Tá? Bom, eu não vou mostrar como que a gente chega na solução, mas essa é a solução, então, em que eu tenho duas raízes iguais, nesse caso, né, seriam duas raízes iguais para a solução da equação diferencial. Então, eu tenho um decremento exponencial que modula uma equação de primeiro grau. Então, e elevado a menos alfa, t, C1 mais C2 é t. De novo, eu tenho que descobrir quanto que vale C1 e quanto que vale C2. O importante aqui, você pode notar, é que eu não tenho um comportamento oscilatório. Eu posso ter no máximo o que a gente chama de um pico, um overshooting. Ou seja, ele vem, aumenta e diminui. Essa é a corrente, né? Desculpa, essa é a carga. Então, aumenta e diminui. Aumenta um pouco e diminui. Então, não tem oscilações. O que é oscilação? Ele aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Não tem. Mas eu estou naquele limiar, eu estou num ponto crítico em que se a resistência for menor que isso, eu posso começar a observar oscilações no sistema. Tá? Aqui, de novo, eu tenho que descobrir quanto que é C1 e quanto que é C2. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aplicar as condições de contorno, que é o quê? Q0 igual a Q0, Q no tempo zero é Q0, e I0 no tempo zero é zero. Né? Aplico aqui, eu descubro quanto que vale C1 e quanto vale C2, e eu posso, inclusive, fazer esses gráficos aqui. Façam em casa para que vocês possam compreender na prática como tratar esses problemas. Legal. Agora sim a gente chegou numa parte interessante, né? Que é o amortecimento fraco ou um circuito RLC sem fontes que é fracamente amortecido. Nesse caso, que é o único caso que sobra, né, agora para a gente, é quando aquela parte dentro da raiz quadrada ela é negativa. Então, quando R ao quadrado sobre 4L ao quadrado menos ômega zero ao quadrado for menor que zero. Né? Isso é possível quando R for menor que 2 sobre raiz quadrada de L sobre C. Beleza, até aí tudo bem. O problema agora é o seguinte, olha, eu estou dentro da minha raiz quadrada, né? Dentro da minha raiz quadrada é um valor negativo. Se há um valor negativo, o que vai acontecer é o seguinte, a raiz quadrada de um valor negativo tem como resultado um número imaginário. Né? Então, eu tenho sim agora duas raízes da minha equação característica. Eu estou chamando aqui de raiz lambda 1 e lambda 2, né? Que é menos R sobre 2L, que eu vou chamar de alfa de novo, mais ou menos raiz quadrada de algo negativo. Olha só que complicação. Para resolver esse problema, eu fiz o seguinte, olha, eu chamei beta desse valor aqui, raiz quadrada de ômega zero menos R quadrado sobre 4L quadrado. Ou seja, eu inverti o sinal aqui. Tá vendo? Inverti, vamos fazer isso aqui passo a passo para não ter problema de vocês. Aqui, compreender. Olha só. Essas são as raízes. Lambda 1 e 2, que é igual a menos R sobre 2L, que eu chamei de alfa depois, mais ou menos, aqui eu tenho raiz quadrada do quê? De R ao quadrado sobre 4L ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Só que a gente já estabeleceu que a gente está nesse caso, que é o caso fortemente amortecido, ou o caso 3, em que aquela quantidade que está ali dentro, R quadrado, 4L ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado, tem que ser menor que zero. A gente já estabeleceu que a gente está nesse caso aqui. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar isso aqui e vou trocar.
sinal vai ficar menos, vou colocar entre parênteses aqui, ômega zero ao quadrado menos R1 ao quadrado sobre 4L ao quadrado, e é isso. Tá? Isso. Tudo isso está dentro da minha raiz quadrada ali. Certo? Beleza. Veja, aqui eu tenho basicamente a multiplicação. Vou fazer direito. De menos 1, né, vezes o que está dentro da minha raiz quadrada. Legal. Eu vou dividir isso em duas raízes quadradas. Vou ter a raiz quadrada de menos 1 e a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4L ao quadrado. Aí, beleza, porque agora o que está aqui dentro dessa raiz quadrada é positivo. Né? Então, o resultado dessa raiz quadrada é um valor positivo. Então, o que sair daqui vai ser um valor positivo, vai ser um valor maior que zero. Eu vou chamar esse valor de beta. Tá? Chamei de beta. Depois esse beta vai ter um significado para a gente, então é importante a gente poder compreender isso. E beta tem que ser um valor positivo, vocês vão ver por quê. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, isso daqui vai virar raiz quadrada de menos 1 vezes beta. Só que raiz quadrada de menos 1, né, como vocês já sabem, vale o número imaginário i. E não foi eu que inventei, né, isso. Então, isso aqui vai dar beta i. Beta i vai ser o meu valor. Então, se eu voltar ali em cima, minhas duas soluções, tanto 1 como a 2, vai ser menos R sobre 2L, mais ou menos beta vezes I. Eu acabei chamando R sobre 2L de alfa, então vai dar menos alfa, mais ou menos beta I. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lambda 1 é igual a menos alfa mais beta I, número complexo, e o meu lambda 2 vale menos alfa menos beta I, número complexo também. Certo? Então tá. Então a gente chegou aqui num ponto crítico. Super crítico. Um ponto super crítico. Então vamos lá. Então eu tenho aqui... Opa, tá aqui. Então as raízes da minha equação são essas. Eu chamei de beta agora esse valor aqui. Tá? Então eu tenho duas raízes. Legal. Veja, a solução geral é daquela forma que a gente já havia visto. Como eu tenho duas raízes agora, a solução completa vão ser essa soma das minhas duas exponenciais. C1 elevado a lambda 1t mais C2 elevado a lambda 2t. Tá? Daqui eu fiz aqui uma álgebra rápida. Eu substituí o lambda 1. Substituí o lambda 1 por isso aqui. E substituí o lambda 2 por isso aqui. Tá? Foi só isso que eu fiz. Tá aqui, né? Daí, como eu tenho menos alfa em tudo, eu coloquei o menos alfa em evidência. Então, vai dar E elevado a menos alfa t. Veja, isso aqui é um decaimento exponencial, né? Porque menos alfa é uma constante, R sobre 2L, menos alfa t está modulando tudo que está aqui dentro. Então, fica E elevado a menos alfa t, C1 E elevado a I beta t, mais C2 E elevado a menos I beta t. Agora, essa expressão aqui a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Né? Esse tipo de solução, vou botar aqui, esse tipo de solução, que nesse caso aqui é C1 elevado a I beta t mais C2 elevado a I beta t, eu posso reescrever isso de outra forma, né? Lembra, utilizando as relações de Euler, opa, tem um menos aqui, as relações de Euler, eu posso reescrever isso como um A, que é uma constante, cosseno ou seno, tanto faz, cosseno, de beta t, mais uma diferença de fase delta. Né? E é isso, né? Veja, olha que interessante. O meu beta aqui, que está aqui dentro, isso aqui é a frequência agora de oscilação do meu sistema. Olha só, a frequência angular de oscilação. Lembra que quando eu tinha o meu circuito onde apenas existia o L e o C, essa frequência era o ômega zero. Voltem lá na aula sobre o circuito LC sem fonte. Era o ômega zero, que era quanto? Ômega zero, que era 1 sobre raiz quadrada de L sobre C. Agora não, agora é beta, que vale quanto? Olha, meu beta vale isso aqui, tá vendo?
Dentro dele está o ômega zero também, mas além dele tem esse valor aqui, ó, que eu tenho que levar em conta. Então essa frequência é uma frequência diferente, né? Então beleza, então, vamos voltar aqui. Então utilizando essas relações de Euler e também como eu escrevo daí, né, em consequência o seno e o cosseno, eu posso reescrever essa função aqui como uma constante A. Então substituir C1 e C2, que eram dois parâmetros que eu precisava encontrar, duas constantes que eu precisava encontrar, eu substituí por A e por delta. Tá? Então, a minha solução da minha equação diferencial vai ter A e menos alfa t cosseno de beta t mais delta. Então, essa é uma solução oscilatória, porque oscila, tá vendo? O cosseno de beta t oscila com essa frequência beta aqui, mas ela é modulada, limitada superiormente por um decaimento exponencial, que é esse cara aqui, né? E eu tenho que descobrir também quanto vale o A e quanto vale o delta aí para poder, né, ter todas as soluções, todas as informações desse problema. Como eu venho falando para vocês, para eu poder descobrir essas constantes, eu tenho que aplicar as condições iniciais. Que são quais? São essas daqui. Carga no capacitor no tempo zero aqui é zero, ou seja, o capacitor está carregado, não tem fontes nesse circuito, e a corrente elétrica circulando é nula, porque a chave está aberta. Daí fecha a chave e começa o sistema a funcionar. Então eu vou fazer isso, eu vou substituir esses valores na minha equação, né? Então primeiro aqui eu calculo o I, que é a corrente, que é o dq dt, e a carga tem essa expressão agora, essa é a solução. Então eu faço essa derivada aqui e descubro quanto que vale a corrente. Tá? Faço isso em casa, faço isso em casa, essa derivada. Só derivar, lembra da regra da cadeia, derivada de produto, tá? Gasta um tempo com isso. Apliquei aqui, ó, no tempo zero é igual a zero, substituí e descobri que a tangente de delta, ó, a tangente de delta vale menos alfa sobre beta. Tá? Alfa é o R sobre 2L, beta é a raiz quadrada de ômega zero quadrado menos R quadrado sobre 2L quadrado. Tá? Então são duas constantes aqui. Então tangente de delta é esse cara aqui. Posso reescrever então delta como o arco tangente de menos alfa sobre beta. Tá? Então delta, que é uma das coisas que eu estava procurando lá na minha equação, vale menos alfa sobre beta. Tá? Que é a fase da minha equação ali. E a outra coisa que eu preciso descobrir é quanto vale o A. Né? Daí eu uso aqui a equação para carga elétrica. Q0 é igual a cosseno de delta, né? Que é Q0. Então A vale Q0 sobre cosseno de delta. Então beleza, então descobri agora como que é a minha equação completa da carga. A carga elétrica nas placas do meu capacitor vão variar dessa forma. Ó. Carga com o tempo vai ser Q0 sobre cosseno de delta, onde delta é o arco tangente de menos alfa sobre beta, tá ali. E tudo isso vai oscilar com o tempo, com uma frequência angular beta, vezes o tempo, mais delta. E a corrente elétrica é derivada disso, né? Tá aqui, né? Derivei, coloquei aqui. Então a corrente elétrica vai ser menos Q0 beta, cosseno de delta, que é uma constante, elevado a menos alfa t, seno de beta t mais delta. E aqui eu coloquei em evidência, né? Coloquei em evidência beta, Daí aqui fica alfa sobre beta, cosseno de beta t mais delta. Carga no capacitor, corrente no circuito. Se eu faço o gráfico disso, e eu indico que vocês façam isso em casa, podem fazer na mão mesmo, né? Calcula alguns pontos para isso, ou substitui alguns valores, né, para L, C e R e plota isso no computador para poder ver como é que é esse comportamento. O processo não conserva energia. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho carga elétrica. A carga elétrica inicial é Q0. Né? Beleza. Carga elétrica inicial Q0. Daí essa derivada, a carga começa a diminuir, ela oscila com o tempo, oscila com uma frequência beta, aqui ó, frequência beta, cujo período eu chamei aqui de T beta. Então é 2π sobre T beta vale 2π sobre beta. Esse é o período em que vai de um pico ao próximo pico. Né? Então de um pico ao próximo pico, ou desse para esse,
vai ser 2π sobre beta, que é a frequência com que esse negócio oscila. A carga elétrica inicial era Q0, mas daí a carga elétrica começa a diminuir, 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 até atingir um valor nulo. Beleza, então o capacitor se descarregou. Aonde que foi parar a energia armazenada no capacitor? Foi parar no indutor. Porque lá no indutor, olha só, a corrente é máxima no circuito. Então, eu tenho carga elétrica inicial e corrente elétrica inicial, ela começa no zero, mas ela vai aumentando em intensidade, mas é negativa, tá vendo? É negativa porque está no sentido contrário. Ou seja, corrente elétrica está saindo do meu capacitor e está indo para o indutor, até que atinge o máximo. Daí essa corrente elétrica vai tender a zero, vai a zero, passar em zero aqui. E daí o campo elétrico no indutor é nulo, ou seja, a energia do meu indutor não tem mais. Ela foi aonde? Ela foi para o capacitor, onde o capacitor está com a maior quantidade de carga elétrica possível naquele tempo. Então veja que eu tenho aqui uma exponencial que está modulando. Tá vendo? Isso aqui, essas linhas pontilhadas são a minha exponencial, que é essa exponencial aqui, menos αt, que está modulando esse sistema. Está modulando a amplitude da oscilação, tanto da carga elétrica como da corrente elétrica pelo circuito. Então veja que apesar do sistema oscilar, ele vai morrer em algum momento. Então a corrente elétrica vai tender a zero e a carga elétrica armazenada nas placas também vai tender a zero. E por que isso está acontecendo? Porque ao fluir a corrente elétrica pelo circuito, parte dessa energia que estava armazenada no capacitor ou estava armazenada no indutor, ela é dissipada pela resistência. Isso leva a outro ponto. E quanto menor a resistência, então, mais próximo de um circuito LC isso é. Então, quanto menor a resistência, eu tenho muito mais oscilações antes delas morrerem. Ou quanto maior a resistência, como a gente já viu, eu tenho menos oscilações antes de morrer, até que eu chego no limite crítico e subcrítico, crítico de amortecimento, de alto amortecimento, onde eu tenho um simples decaimento exponencial. Tá? Eu guardei aqui 4 posições, que é essa posição aqui 1, onde eu coloco o máximo da carga elétrica e da corrente elétrica nesse tempo aqui. Então, são 4 tempos. Tempo 1, o tempo 2, o tempo 3 e o tempo 4. São tempos característicos aqui, porque eu tenho a condição inicial, onde toda a energia está no capacitor e nada no indutor. Tenho esse tempo aqui, onde toda a energia no indutor e nada no capacitor. Nesse tempo aqui, toda a energia no capacitor e nada no indutor. E aqui toda a energia no indutor e nada no capacitor. Só que essas energias têm valores diferentes, São energias menores que as iniciais, porque parte da energia está sendo eliminada pela resistência, dissipada pela resistência de alguma forma. Bom, isso, meu gráfico aqui é beta t mais delta, tá? Para facilitar a nossa vida aí. Beleza, vamos interpretar agora como é que funcionam essas variações, Olha só, o que eu quero fazer aqui é tentar explicar como que a gente observa isso. Bom, a gente não vai observar isso olhando, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Então eu tenho aí o meu circuito. Esse circuito ele é fracamente amortecido, ou seja, a resistência ela é menor do que aquela necessária para ter um rápido amortecimento, Isso quer dizer que eu vou ter oscilações no meu circuito. Então tá. Então no tempo 1 é o tempo inicial, tempo 0, Beta t mais delta igual a 0 aqui. Eu tenho toda a minha energia armazenada no capacitor. Então eu tenho aqui o meu capacitor, carga inicial Q0, a energia está armazenada na forma de um campo elétrico E0 no volume do meu capacitor. Beleza. Esse é o meu tempo 0. Corrente elétrica no circuito nula. Corrente elétrica no circuito nula, carga máxima aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar o circuito e as coisas começam a acontecer. Então no meu tempo 1, essa é a minha situação. No meu tempo 2, ou seja, a evolução desse tempo 1 até o tempo 2, olha o que eu tenho acontecendo. A carga no capacitor diminui até chegar a zero. Então, a carga no capacitor diminui até chegar a zero. Ou seja, a corrente elétrica ela começa a fluir
né? Ela flui da onde para onde? Olha, ela flui daqui para cá, ó. Flui daqui para cá, que é a direção negativa, né? Era a direção anti-horária do meu sistema. Então ela flui do capacitor para o indutor, do capacitor para o indutor. Então, nesse tempo 2 aqui, a carga no capacitor é nula nas duas placas, mas a corrente é máxima. Olha só, aqui, a corrente é máxima no sentido contrário. Né? No sentido contrário, regra da mão direita, eu tenho a criação de um campo magnético aqui no meu indutor, no meu solenoide. Então, a energia que estava no meu capacitor, ela foi transferida para o meu indutor, toda ela, né? Toda ela foi transferida para o meu indutor. Parte dela foi dissipada na forma de energia aqui pelo efeito Joule pela resistência. Por isso que a energia total armazenada agora no meu indutor não é igual àquela armazenada inicialmente no capacitor. Tá? Beleza. Agora acontece o contrário, né? Essa energia armazenada no indutor, ela vai ser transferida para o capacitor. Então a corrente elétrica ela continua fluindo, tá aqui, ó, continua fluindo até que ela chegue a zero. Chega a zero aqui no ponto 3, onde a carga máxima no capacitor. A carga máxima naquele tempo, né? Que é um pouco menor que o tempo inicial. Tá? Então aqui eu tenho a energia para o capacitor. Mas é claro que nesse fluxo de um tempo para o outro, quando a corrente elétrica passa pela resistência, a energia é dissipada nas resistências, e essa energia dissipada por unidade de tempo é R quadrado, né? A potência dissipada aqui. E no meu último tempo, que é o tempo 4, né? Eu tenho agora novamente a energia que foi transferida de volta para o meu indutor, só que agora essa energia é menor. Tá? Então essa é a dinâmica que acontece num circuito fracamente amortecido RLC. Lembrem-se, né, que então a frequência angular de oscilação é o beta. É o beta. O período é 2π sobre beta, que é o tempo que vai daqui até aqui. Ou daqui até aqui. Ou daqui até aqui, tanto faz, né? Tanto que seja periódico. Não é ômega zero. E eu tenho dissipação de energia modulada pelo meu decaimento exponencial. Então a energia ela acaba morrendo com o tempo. Certo? Então esse é o meu circuito fortemente amortecido. Legal? Então tá. Veja, eu sei que é bastante conta, tá? Aqui eu só mostrei para vocês um resumo e alguns resultados. Por quê? Porque eu percebi que mesmo nas aulas presenciais e no dia a dia, é muita conta detalhada para se fazer na lousa, por exemplo, tá? É chato, é boring. Então façam em casa essas contas. Apenas verifiquem, ver se batem aqui com os meus resultados, tá? Mas as contas são simples, são contas de subtrair, multiplicar, dividir, colocar em evidência, tá? Então não é nada complicado, não é algo genial que precisa ser feito. Então é sossegado, tranquilo. Uma coisa que eu já comentei com vocês foi a seguinte, olha, então quer dizer que se a resistência for muito grande no meu circuito RLC, a corrente ela vai sair do capacitor e vai a zero, porque toda a energia vai ser dissipada pela resistência, não vai ter tempo de carregar o indutor, tá? Então, beleza. Se a resistência for aumentando até chegar a L sobre C, daí eu posso ter um pequeno overshoot, um pequeno máximo, um pequeno mínimo, mas eu não tenho oscilação, as coisas ainda morrem no meu sistema, tá? Agora, se a minha resistência for menor que 2 raiz quadrada de L sobre C, eu estou no estado em que o amortecimento o sistema ele é fortemente amortecido. Desculpa, ele é fracamente amortecido. Então, nesse caso, eu tenho oscilações agora. Ou seja, a energia ela é transferida do capacitor para o indutor, né? E depois do indutor para o capacitor, só que essa energia não é conservada, como no circuito LC. Né? Por quê? Porque quando ele vai de um para o outro, a corrente elétrica passa pela resistência e parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor mesmo, né? Beleza. Agora tem uma medida de quão bom é esse circuito. Esse circuito é um circuito ressonante. O circuito LC é um circuito ressonante. O circuito RLC sem fontes é um circuito ressonante também, né? Que oscila periodicamente.
Veja, quanto menor a resistência, mais oscilações eu vou ter com o tempo. Ou mais tempo eu vou ter entre essa transferência de energia de capacitor para indutor. Tá? Tem uma forma da gente medir o quão bom ou quão eficiente ou por quanto tempo esse sistema vai oscilar. Tá? E o que mede, então, essa qualidade de oscilação do meu circuito é o chamado fator de qualidade. Está aqui, ó, fator de qualidade Q no circuito RLC. Esse fator de qualidade, apesar da gente utilizar aqui para demonstrar um argumento aqui de relação de tempo de oscilação antes de morrer, né, essas quantidades, o fator de qualidade também é uma informação muito importante para cavidades ópticas, tá? Então, cavidades ópticas, lasers mesmo são muito importantes e a gente conhecer o fator de qualidade das cavidades ópticas, cuja definição e a ideia é a mesma que a gente vai utilizar aqui. Quanto melhor o fator de qualidade, mais oscilações eu vou ter dentro do meu sistema, tá? E vamos lá, vamos entender o que é esse fator de qualidade. Então, no meu fator de qualidade aqui, por definição, no meu circuito RLC, sem fontes, tá? Sem fontes, não tem fonte ligada aqui. Então, por definição, eu tenho minha carga Q, desculpa, o fator de qualidade Q, ele vai ser a frequência ômega, então em geral é a frequência angular ômega, multiplicada pela razão entre a energia armazenada e a potência média dissipada no meu circuito. Tá? Então essa é a nossa definição. A unidade de fator de qualidade, veja, frequência angular é radiano por segundo. Energia armazenada é joule e potência é joule por segundo. Então, tudo isso corta, sobra radianos aqui. Então, veja que o fator de qualidade, ele não tem unidade. O fator de qualidade ele é adimensional, né? Porque radianos não é uma unidade. Né? Então, lembrem-se disso. Tá? Só que aqui eu vou facilitar um pouco mais as nossas contas. Tá? Vamos usar uma segunda definição, que representa a mesma coisa, mas eu acredito que é mais fácil de compreender e vai ser útil para a gente poder fazer as contas aqui, em que o fator de qualidade me diz o seguinte, olha, o fator de qualidade, então, ele é o número de radianos, um valor, né? Ele é o número de radianos do argumento beta-t, tá vendo? Se eu multiplicar beta-t, número de radianos do argumento beta-t, em que beta-t é, claro, 2π vezes a frequência, necessário para que a energia ou a potência, né, do oscilador, do circuito RLC sem fontes, diminua para um fator 1 sobre E. Né? Diminua, não por um fator, diminua para um fator 1 sobre E. Ou seja, no final, no frigir dos ovos, isso é quanto tempo multiplicado pela frequência eu tenho que ter, certo? Para ter no final das contas uma energia ou uma potência que seja 1 sobre E da energia inicial. Tá? Eu vou repetir, porque isso aqui é chato de entender mesmo. O número de radianos do argumento beta-t necessário para que a energia ou a potência do oscilador diminua por um fator 1 sobre E. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular isso daqui para o nosso sistema. Então, a energia armazenada no circuito ela é proporcional a I quadrado. A potência, né, a potência armazenada no circuito é proporcional ao I quadrado, que é o RI quadrado, basicamente. Né? Então, I, a gente já descobriu, né, a corrente elétrica do meu circuito se comporta dessa forma. É igual a menos Q0 beta cosseno de delta elevado a menos alfa t e tem a parte oscilatória aqui. A gente chegou nessas... Vamos colocar aqui onde é que está essa solução. Que é o que está nesse gráfico. Está aqui, ó. Essa é a corrente elétrica. Né? Tá. Então, essa é a corrente elétrica. Então, se eu levar ao quadrado essa quantidade, que é o I quadrado vai ser Q0 quadrado, beta quadrado, cosseno de θ quadrado. Né? Esse menos aqui vai virar mais. E elevado a menos 2 alfa beta, e tem a parte oscilatória que está ao quadrado aqui. Né?
Então tá. Então o que eu tenho que descobrir é o seguinte, olha, como eu quero descobrir qual é o número de radianos do argumento βt, em que essa quantidade, que é proporcional a que é a potência dissipada pelo meu sistema, armazenada no meu circuito, cai para um fator 1 sobre E, tá? Eu tenho que descobrir quanto tempo isso demora. Eu chamei esse tempo de TQ. Qual o tempo TQ que caracteriza o fator de qualidade Q? Vamos calcular isso. Né? Então eu tenho aqui I quadrado num certo tempo, qualquer TQ, né? Vai ser Q0 beta quadrado, cosseno de delta, elevado a menos 2 alfa TQ. Eu tô negligenciando aqui a parte oscilatória, porque o que realmente modula a minha energia, no final das contas, é a exponencial, né? Então a parte oscilatória oscila, mas o que está modulando a amplitude é a exponencial. Então por isso que eu estou negligenciando nessas contas toda essa parte oscilatória aqui. Então tá, então quando isso daqui, nesse tempo, for igual a 1 sobre E, tá vendo? Ó? 1 sobre E, que é essa razão aqui que vai me definir onde é o limite de tempo do meu fator de qualidade. Né? Então, quando corrente num tempo TQ for igual a 1 sobre E de Q0 beta quadrado cosseno de θ ao quadrado, né? É nesse tempo que eu vou caracterizar o meu fator de qualidade. Então, quando isso aqui for igual a isso, né? É nesse tempo que eu vou caracterizar o fator de qualidade. Então, vamos ver quanto que é esse tempo. Olha, nesse caso, essa constante porta com essa constante, me sobra isso aqui, ó, E elevado a menos 2 alfa TQ, que é igual a E elevado a menos 1, né? Porque o E está aqui embaixo, vai para menos 1. Eu tiro o logaritmo natural dos dois lados, me dá 2 alfa TQ igual a 1. Então, TQ é igual a 1 sobre 2 alfa. Né? Ou seja, e lembrando que alfa é R sobre 2L, como a gente já definiu antes, então TQ, que é o meu tempo ali, ele vale L sobre R. Então eu descobri qual é o tempo necessário para esse meu circuito que oscila com frequência angular beta, demora para que a potência caia para 1 sobre E da potência inicial. Certo? Legal. Então, na minha definição, o fator de qualidade ele é beta vezes TQ, ou seja, o número de radianos até que eu atinja esse valor da minha potência. Né? Então, Q vale beta vezes TQ, que é beta L sobre R. Então é isso. Então, ó, fator de qualidade Q é igual a beta L sobre R, onde beta é a oscilação do circuito, onde beta vale isso, ó, raiz quadrada de ômega zero quadrado menos R quadrado, 4L quadrado. E lembra que beta é uma frequência. A frequência ela tem que ser positiva mesmo, né? Não tem como ser negativa. Não existem frequências negativas na natureza. Então tá aqui. Q vale beta L sobre R. Tá? Você pode notar, e aqui isso é uma informação que está claro aqui no nosso circuito, que se essa resistência, quanto menor for essa resistência, mais alto é o fator de qualidade. Né? Ou seja, quanto menor a resistência, mais esse circuito vai oscilar antes de decair ou antes de ir a zero. Tá? No limite em que essa resistência é zero, o fator de qualidade tende ao infinito. Né? Claro, ó, se o R tende a zero, o fator de qualidade tende ao infinito. E a frequência de oscilação, olha aqui que bacana. A frequência de oscilação que é beta, quando o R é zero, esse pedaço aqui vai embora, né? Sobra o quê? Ômega zero. Então, beta é igual a ômega zero quando o R é pequeno. A gente volta para o circuito LC. Então, tudo está batendo até agora. Né? Veja que nas minhas considerações, se eu não tenho resistência, o meu circuito é um circuito LC, como a gente já viu antes. E o fator de qualidade nesse circuito LC perfeito, ideal, tende ao infinito. Né? Então, nesse caso aqui, né, em que o R é muito pequeno, o Q é muito alto e a frequência angular tende a ser a frequência angular do circuito LC, né, que é o que a gente chamou de frequência natural. E demora muito tempo para morrer. Né? Idealmente, no circuito LC, sem resistências, esse tempo para morrer seria infinito. Certo? Tudo bem? Faz sentido isso? Deu para compreender?
Eu sei, é bastante coisa, né? Mas é isso aí, a vida é cheia de coisas. Vamos lá, vamos continuar, vamos na evolução aqui que o negócio está indo bem. Estou na seção 7.3, página 168, e eu vou começar fazendo uma análise do circuito RL mais fonte AC. Então, olha, pessoal, o que a gente fez até agora? A gente analisou separadamente quais são os efeitos de uma resistência ligada a uma fonte, né, para fazer as análises de fase e de intensidade, né, da resistência ligada a uma fonte, do indutor ligado a uma fonte e do capacitor ligado a uma fonte. A gente fez essas três análises de maneira separada para desenvolver o processo do diagrama de fasores e as diferenças de fase. Então aquilo foi importantíssimo. Depois que a gente fez isso, eu analisei o que acontece se eu ligo um capacitor carregado com um indutor e vi o sistema oscilatório em que eu fiz uma comparação com mecânica clássica com o circuito massa-mola, um sistema massa-mola, que a gente chama de um oscilador harmônico simples. A gente fez isso, tá? E agora a gente analisou o quê? A gente analisou um circuito R, L e C e sem fontes, com o capacitor carregado inicialmente. E viu esse processo de oscilação, né, do circuito. A gente resolveu a equação diferencial usando a lei de malhas de Kirchhoff, descobriu quais são as constantes associadas a esse sistema. Vimos três casos. O caso em que eu tenho um sistema fortemente amortecido, um caso em que eu tenho um sistema que é fracamente amortecido e um que é criticamente amortecido, que está ali no limite entre oscilar e não oscilar o meu sistema. Tá? E analisou no final das contas, agora, que foi a última coisa que a gente viu, o fator de qualidade do meu circuito. Né? O fator de qualidade da minha... Eu falo cavidade porque isso é usado muito em ótica, tá? O fator de qualidade da minha cavidade, né, que é exatamente igual às próprias definições do circuito de corrente alternada que a gente tem aqui, tá? Beleza. Então tá, a gente fez isso. Agora a gente vai começar a ligar esses circuitos em fontes de corrente alternada, tá? Eu espero que até agora essa construção que eu tenho fazendo passo a passo faça sentido na cabeça de vocês, tá? Eu sei que isso não é trivial, mas isso demanda aí, né, uma maturidade. Eu sei que vocês constroem essa maturidade com o tempo. Mas vamos devagar, tá? O que eu vou colocar aqui agora, então, é uma análise de um circuito onde eu tenho só uma resistência e um indutor, só que agora eu vou ligar esses caras em série com uma fonte de corrente alternada, certo? E eu vou analisar esse circuito de duas formas. Vou resolver a equação diferencial, eu vou mostrar para vocês que ela é factível de ser feita, mas não é tão trivial. E depois eu vou mostrar como resolver o mesmo problema usando diagrama de fasores e mostrar como é um pouco mais simples isso, tá? Então vamos começar com a análise do circuito RL. Depois a gente vai fazer mais a fonte. Depois a gente vai fazer uma análise do circuito RC mais a fonte. E no final, e no frigir dos ovos, a gente vai ligar tudo, RLC mais a fonte, e resolver isso. Tá? Então vamos lá. Então eu estou aqui, ó, análise do circuito RL mais uma fonte AC na página 168. Então o meu circuito, olha só. Eu tenho uma resistência, tenho aqui o meu indutor e liguei em série com uma fonte de corrente alternada, que tem DDP, o FEM, né? Força eletromotriz induzida, Q de T. Então esse meu Q de T, ele é uma fonte senoidal, em que varia com Q de pico cosseno de ômega T. Então, o que é ômega aqui? Olha, ômega é a frequência de oscilação da minha fonte. A fonte fornece essa frequência, frequência de oscilação da fonte. Legal. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou utilizar aqui a lei das malhas, a lei de Kirchhoff, né? Para descobrir como que a corrente elétrica vai fluir por esse circuito. Veja, como esse meu circuito é um circuito forçado, né? Ou seja, a minha fonte vai forçar a oscilação desse sistema, então a corrente elétrica ela vai, ora estar para um lado e ora vai estar para o outro lado. É como eu resolver um circuito
Vamos voltar aqui. Fazer uma analogia de novo. Acho que essa analogia eu não faço ali na frente. Ou faço mais para o futuro. Imagina que eu tenho, né? Tem uma parede aqui. Aqui tem o chão. E daí eu vou ter aqui a minha massa M, né? Ligada aqui por uma mola de constante elétrica K, constante elástica K. Aqui eu tenho também um meio que é um meio viscoso, tem um meio viscoso aqui, com uma certa viscosidade alfa, né? Só que agora eu vou ligar isso numa roda que está girando com velocidade ômega, né? E está conectado aqui com a minha massa. E o que acontece? A minha fonte ela vai girar, vai rotacionar aqui, né? Na hora que ela faz isso, ela vai forçar com que essa massa oscile numa certa amplitude, né? Daqui até aqui, menos mais ali, a partir do zero, com uma certa frequência. Que frequência? A própria frequência angular lá, porque não tem jeito, né? Ele está ligado aqui mecanicamente para esse circuito. Então não tem jeito, não tem choro nem vela. O meu resultado final ele vai ser uma dependência oscilatória, né? A gente vai chegar lá. Então voltando aqui, então eu tenho aqui o meu circuito. A solução para resolver esse circuito é montar a equação diferencial utilizando a lei de Kirchhoff. Então eu tenho um aumento de potencial pela fonte, uma queda de potencial pela resistência, uma queda de potencial pelo indutor. Legal, né? Essa é uma equação diferencial que a gente já viu anteriormente, mas é uma equação diferencial, veja, nesse caso aqui para i, né? Para i, que é forçada, porque eu tenho agora uma função aqui. Então ela é uma equação diferencial forçada, não homogênea, né? Então no estado estacionário a solução deve ser oscilatória, tem que ser, não tem jeito, né? Então a corrente elétrica que fluir por esse circuito ela tem que ser obrigatoriamente desse tipo. Olha, essa corrente elétrica ela tem uma solução estacionária que é desse tipo. I de pico cosseno de ômega t mais delta. Ou seja, ele vai variar com essa frequência angular, ômega, né, com uma certa amplitude, que seria assim, algo como essa amplitude aqui, né, e com uma certa fase, agora, delta aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto vale agora esse I de pico e quanto vale essa fase delta aqui. Para fazer isso, não tem problema, olha o que eu vou fazer. Quanto vale o I de pico e quanto vale delta, né? Usando esse ansatz aqui, né? Que é a minha solução no estado estacionário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu ansatz, né? essa minha proposta de solução, esse é meu ansatz, é meu chute, né? Ansatz é chute. Meu chute de solução, minha proposta de solução, eu vou colocar aqui na minha equação diferencial. Tá? Eu vou fazer isso. Então, eu coloquei aqui na minha equação diferencial. Façam isso em casa. Peguem essa minha solução e coloquem ela aqui na minha equação diferencial. Nesse caso, vai ter que derivar aqui, vai colocar aqui, que é o que eu fiz aqui. Ó. Derivei, mais isso tem que ser igual a isso. Tá? Daí aqui eu dividi, ó. Eu tenho seno de ômega t mais delta, cosseno de ômega t mais delta. É só abrir, ó. Seno A mais B é seno B, cosseno A mais seno A, cosseno B. É que eu tenho cosseno, né? Cosseno de A mais B. Então, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, abri tudo, né? Daí eu coloquei tudo de um lado que multiplica cosseno de ômega t. Daí ficou isso aqui dentro, coloquei em evidência. Né? Mais tudo que multiplica seno de ômega t. Seno de ômega t mais isso aqui, em evidência. Né? Daí eu comparei os dois lados da minha equação. Comparei o que está de um lado, que multiplica cosseno de ômega t, e o que está de outro lado, que multiplica seno de ômega t. Né? Daí eu tenho duas equações aqui para fazer essa comparação. Daí eu percebo o seguinte, olha, o que está multiplicando isso aqui, que é o cosseno de ômega t, é isso. E o que está multiplicando o cosseno de ômega t é isso. Certo? Daí eu comparo as duas coisas, eu tenho uma equação.
Multiplicando seno de ômega t eu tenho isso, mas do outro lado não tenho nada. Tá? Então isso aqui tem que ser zero obrigatoriamente. Porque senos e cossenos de ômega... Senos e cossenos formam uma base, né, em álgebra linear. Lembra um pouco de álgebra linear. Senos e cossenos formam uma base completa. Então, é a minha base, né? Se não, nada multiplica seno de ômega t porque tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Então, eu tenho duas equações para resolver, né? Essa aqui é a minha primeira equação. Então, eu peguei isso aqui igualei a zero. Então, tá aqui, ó. Né? E eu descubro dessa minha segunda equação aqui que o meu delta, tangente de delta, vale menos L ômega sobre R. Ou, em outras palavras, que o meu delta vale o arco tangente de menos L ômega sobre R. Né? Veja, essas coisas aqui são valores, né? L é indutância, resistência, ômega é frequência angular. Então eu descobri aí uma das coisas que eu estava procurando, que é a diferença de fase delta. Descobri. Utilizei minha primeira equação nesse caso aqui, né? Nessa comparação, que é essa daqui. Né? E eu descubro agora, o que falta? Falta descobrir quanto vale o I de pico. Né? E eu descubro então que o meu I de pico, façam as contas aí em casa, vai ser isso aqui, ó. Vai ser o Q de pico, né? R ao quadrado mais esse Q de L ao quadrado elevado a raiz quadrada, não, elevado a meio aqui, que é a raiz quadrada. O que é esse Q de L? Esse Q de L é o ômega vezes L. É a reatância indutiva, como a gente já viu antes. Tá? Olha, eu vou pular esse pedaço aqui, porque isso aqui é conta de... Vamos aqui, ó. Eu tenho o I de pico, que eu estou procurando, coloquei em evidência. Seno de θ, de delta, cosseno de delta, está em evidência. Eu só estou fazendo conta aqui, ó, blá, 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 um monte de contas. Que vira tangente de delta, que eu já descobri quanto vale lá na equação anterior. Só venho substituindo, eu posso descobrir que cosseno de delta vale R sobre R quadrado mais o Q de L ao quadrado. Né? Então, o I de pico vale isso. Ele vale Q de pico, R quadrado, mais Q de L ao quadrado, 1 sobre 2. Então, finalmente, a gente pode encontrar que o comportamento da corrente elétrica nesse circuito, ele varia dessa forma, ó, Q de pico sobre R quadrado mais Q de L ao quadrado, que é a reatância indutiva, elevado a meio, que é a raiz quadrada, né? Cosseno de ômega t mais o delta, que é o arco tangente de menos ômega L sobre R. É claro que as quedas de potenciais no indutor vale isso, LDI dt, e a queda de potencial no capacitor vale isso, RI. Como eu descobri a corrente, eu descubro quais são as quedas de potenciais. Então, basicamente, eu descobri tudo que eu precisaria descobrir desse meu sistema. Certo? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma análise. Veja, a gente descobriu aqui, né? Descobriu como que a corrente se comporta, a gente descobriu como que as quedas de potencial se comportam tanto em cima do indutor como da resistência, né? Porque ó, só multiplicar por R vou ter a queda de potencial da resistência. Se eu multiplicar por L e derivar isso com relação ao tempo, eu tenho a queda de potencial em cima do meu indutor. Só que existe uma maneira mais fácil para a gente resolver esse problema. E essa maneira mais fácil, ela demanda a gente compreender, né? E voltando lá ao que a gente já viu, é como que eu resolvo esse negócio utilizando o meu diagrama de fasores. O meu circuito agora é desse tipo, ó. Eu tenho uma fonte, que é o meu Xi de T, né? Isso está ligado numa resistência, R, e no indutor, L aqui. Então aqui eu tenho uma queda de potencial, que é o meu V de L. Aqui eu tenho uma outra queda de potencial, que é o meu V de R. Veja, se esse circuito fosse um circuito de corrente contínua, eu tinha uma resistência e um indutor, né? Indutor, resistência e tinha o meu Q. Quando você faz as contas disso, você descobre que, olha, as quedas de potencial, aqui é o V de R, aqui é o V de L, né? É quanto marcam um galvanômetro ali. Pela lei de Kirchhoff, né, um aumento de potencial tem que vir seguido de uma queda de potencial na resistência e no indutor. Isso tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar
as quedas de potenciais na resistência e no indutor, isso vai ter que dar o potencial fornecido pela minha fonte, que é o Q, certo? Legal. Só que isso funciona para corrente contínua, né? Nesse nosso caso aqui, essas minhas grandezas, diferença de potencial da fonte, diferença de potencial no indutor, diferença de potencial nas resistências, elas não são valores contínuos, né? São valores contínuos, não são valores fixos. São valores que mudam com o tempo, né? E mudam com o tempo de uma maneira específica, com uma certa frequência. Então, nesse caso, a lei de Kirchhoff fala o seguinte, olha, sim, um aumento de potencial tem que vir seguido de uma queda de potencial na resistência e de uma queda de potencial no indutor. E isso tem que ser igual a zero, né? Agora, essas coisas aqui, elas variam, né? Variam completamente com o tempo, porque isso daqui depende, na verdade, de uma frequência que é o ômega, isso aqui também depende de ômega, isso aqui também depende de ômega, né? Então, varia essas coisas, né? Não é tão trivial assim. O que acontece, então, é que essa soma não é uma soma igual essa soma aqui. Isso aqui é uma soma mesmo, é uma soma escalar, né? Uma soma escalar. Essa não é uma soma escalar. Isso aqui é uma soma vetorial, né? Ou melhor ainda, ela é uma soma fasorial. Porque eu tenho uma queda de potencial, vou mostrar aqui agora para vocês. Então, voltando aqui no meu diagrama de fasores, ó, vamos realizar a análise gráfica com o diagrama de fasores. Então, olha o que está acontecendo. A queda de potencial na resistência é essa. A queda de potencial no indutor é essa daqui. Tá? Agora lembrem o seguinte, ó, a queda de potencial no indutor tem uma diferença de fase de 90 graus com relação à corrente elétrica no circuito. Tá bom? Então, olha só. E agora, a queda de potencial na resistência, ela está em fase com a corrente elétrica. Certo? A queda de potencial na resistência, ela está em fase com a corrente elétrica. Em fase com a corrente elétrica. Então, vamos lá. Então, o meu chute aqui é o seguinte, olha, a corrente elétrica, o meu ansatz, né, vale o I de pico, cosseno de ômega t menos φ. Tá? Tô chamando de menos φ aqui, o que antes eu chamei de mais delta. Tá? Tô chamando de menos φ aqui. Daí eu começo o seguinte, olha, essa é minha queda de potencial total. Essa é minha queda de potencial fornecida pela minha fonte, no meu diagrama de fasores. Vamos desenhar aqui. Eu vou fazer separado. Pelo menos esse primeiro eu vou fazer separado, depois vocês fazem sozinhos isso em casa. Então vamos lá. Então eu tenho aqui meu plano complexo. Esse plano complexo, eu tenho o meu Q de pico. Esse cara, ele oscila com que frequência? Com frequência ômega t. Então lembra que a sombra aqui, esse valor aqui, é o que, como a corrente, como a diferença de potencial da fonte se comporta. Vale aqui de pico, cosseno de ômega t. Legal. Daí, aonde está a corrente? Eu vou desenhar a corrente aqui de outra cor. A corrente elétrica, eu falei o seguinte, a corrente elétrica, ela varia com o tempo, eu estou chutando que ela é um I de pico, cosseno de ômega t menos φ. Tá? Então veja, a corrente elétrica, ela tem que estar aqui. Vou exagerar aqui, porque a corrente elétrica e a diferença de potencial são diferentes. I de pico. Né? Quanto que é esse valor aqui? Ó? Esse valor aqui é o φ, e esse valor aqui vale ômega t menos φ. Tá? Beleza. Agora, eu tenho aqui a queda de potencial associado à resistência. Eu tenho meu V de R. Tenho meu V de R aqui. Tá? Tenho meu V de R. Que está aqui. E
O V de L, ele tá, que é a queda de potencial em cima do meu indutor, ele está adiantado 90 graus com relação à corrente. Lembram disso? Ou a corrente elétrica está atrasada 90 graus com relação à queda de potencial. Então esse cara tem que estar aqui, ó, né, fazendo 90 graus com a corrente. Tá aqui, ó, 90 graus. E eu vou chamar aqui de Q de pico do indutor. Eu vou chamar aqui de Q de pico da resistência. Tá? Então você pode notar o seguinte, a construção da soma fasorial entre a queda de potencial em cima da resistência mais a queda de potencial em cima do meu indutor, a soma dos dois tem que dar como resultado a queda de potencial total. Né? Então eu tenho que somar fasorialmente essas duas coisas. Tem que transportar esse cara para cá, né? Trombo no rabinho, Q de pico do indutor. Isso vai dar ali a quantidade de diferença de potencial total. Isso é uma soma fasorial. Então quer dizer que o Q de pico ao quadrado tem que ser igual ao Q de pico de L ao quadrado mais Q de pico de R ao quadrado. Vamos voltar aqui. Então é o que eu fiz aqui, né? Eu tenho aqui o meu Q de pico de R mais o meu Q de pico de L ao quadrado. Isso tem que dar o Q de pico total. Essa é a soma fasorial. Tá, beleza. Tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então se você não sabe o que está acontecendo aqui, volta nas aulas lá no comecinho para descobrir o que eu estou falando aqui, ó. Então o Q de pico de L vale o I de pico vezes a reatância indutiva. Foi isso que a gente tinha descoberto, né? Elevo ao quadrado, que está dando quadrado aqui. Mesma coisa para a resistência, vai ser o I de pico, R ao quadrado. A corrente é a mesma em todos eles, né? E o Q de pico, eu estou chamando aqui de pico de I de pico vezes essa constante aqui, que é um Z, um zeta. Um zeta que a gente vai chamar de impedância. Tá? Então, quando eu monto essa equação, eu vou cortar aqui I de pico, I de pico, I de pico. Eu descubro que esse zeta ao quadrado vale R quadrado mais Q de L. Tá vendo? Que é a quantidade que a gente tinha descoberto antes, resolvendo as equações diferenciais. Ó, tá aqui, ó, essa quantidade aqui. Então, essa quantidade a gente vai chamar de impedância. Impedância do meu circuito, que tem unidade de resistência, não tem jeito, né? Não tem choro nem vela. Onde o Q de L é a reatância indutiva. Então, o I de pico vale o Q de pico sobre a impedância. Aqui. Tá. Beleza. A análise gráfica aqui também me mostra o seguinte, olha, tangente de φ é cateto oposto por cateto adjacente. Então, vale Q de pico de L por Q de pico de R. Isso vai dar I de pico Q de L e I de pico R. Q de L sobre R, ômega L sobre R. Então, φ vale arco tangente de ômega L sobre R. Só que lembram que eu chamei de delta menos φ. Né? Então, delta é menos φ. E menos φ vai dar menos arco tangente de ômega L sobre R. Como o arco tangente é uma função ímpar, desculpa, uma função par, então, menos arco tangente, esse menos entra dentro da entra dentro aqui do meu argumento, vai dar menos ômega LR sobre R. Né? Ou seja, chega no mesmo resultado. Então, o mesmo resultado que está aqui, ó, arco tangente de menos ômega L sobre R. Então, se eu sei analisar graficamente o meu problema, eu consigo resolver ou descobrir a solução de maneira mais simples, né, de como a corrente elétrica se comporta e como as quedas de potencial também se comportam no meu circuito de corrente alternada. Certo? Então tá. Então, para treinar, falta agora a gente ligar um circuito com um capacitor. Então aqui tem um circuito com um capacitor e uma resistência. Então aqui na seção 7.4, nessa análise do circuito RC mais uma fonte, a gente pode também
resolver esse problema usando a equação diferencial. Então, aqui eu estou usando a lei das malhas, que monto a equação diferencial dado aqui por R dQ dt mais 1 sobre C capacitância Q, que é igual, então, uma equação diferencial forçada. A minha solução é daquele tipo oscilatório, né, que A cosseno ômega t mais delta, onde ômega é a frequência da fonte, e a corrente elétrica varia dessa forma. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de novo, pegar esses meus ansatz, essas minhas propostas e soluções, e colocar na equação diferencial, comparar os dois lados e descobrir quanto vale o I de pico, quanto vale o delta. Certo? Posso fazer isso manualmente, a gente já fez por causa do indutância. O que eu vou fazer agora é não fazer isso, né? Eu vou utilizar o diagrama de fasores. Eu peço que vocês façam em casa, para que vocês treinem e ver também, né, se vocês chegam no mesmo resultado que eu cheguei aqui, no caso, para o circuito, analisando apenas o diagrama de fasores. Né? Então, a mesma coisa. Eu tenho a queda de potencial no capacitor, queda de potencial no indutor, e a soma fasorial dessas duas coisas tem que dar a queda de potencial total. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui a queda de potencial do meu... Bom, aqui está a queda de potencial total, tá? O Q de pico, que varia com ômega t. E aqui está a queda de potencial em cima da resistência, que está em fase com a corrente. Está em fase com a corrente. Agora, a queda de potencial no meu capacitor, ele está atrasado 90 graus com relação à corrente. Ou a corrente está adiantada 90 graus com relação ao capacitor. Foi por isso que a gente estudou anteriormente muito essas relações de fase, para agora a gente não sofrer com isso, né? E saber exatamente onde que vai estar. Né? Então, a soma fasorial entre o Q de pico do capacitor mais o Q de pico da resistência tem que dar o Q de pico total, que é o que eu fiz aqui. Né? Então, é a mesma análise. Você vai acabar descobrindo, então, que eu tenho agora minha impedância, que vale Z quadrado, Z quadrado vale R quadrado, mais reatância capacitiva ao quadrado. Né? E a diferença de fase, tangente de delta, vale 1 sobre ômega C vezes R. Então, a minha corrente elétrica, no frigir dos ovos, ela vai se comportar dessa forma. Vai ter uma amplitude, que é o Q de pico, sobre R ao quadrado, mais reatância capacitiva, cosseno de ômega t mais o arco tangente de 1 sobre ômega C vezes R. Veja, é claro que a gente não fez uma análise completa aqui. Por quê? Porque, se você perceber, tanto para o caso do capacitor ligado no sistema, como o indutor ligado no sistema, a amplitude da corrente, que é esse valor aqui, ele depende da resistência, né? Mas depende também das reatâncias. Opa, faltou um quadrado aqui, ó. Tem um quadrado aqui. Lembra que tem um quadrado aqui, ó. Reatância capacitiva ao quadrado. A reatância capacitiva vale quanto? Reatância capacitiva vem de lá de cima, né? Vale 1 sobre ômega C. Então depende da frequência da fonte. A mesma coisa acontece com aqui, né? Com a corrente, aqui, com a corrente de pico, que vale isso aqui, sobre Z, né? Onde Z é esse cara aqui, e L, e que vale ômega L. Né? Vale ômega L, aqui, ômega L, então depende da frequência. Então, tanto as diferenças de fase delta, como as amplitudes das correntes dependem das frequências. Tá? Mas não só isso, né? Porque olha só, as quedas de potencial, aqui, a queda de potencial na resistência e a queda de potencial no capacitor também depende das frequências. Então, quanto maior a frequência, quanto menor a frequência, isso varia tanto a corrente elétrica do circuito, que passa pelo circuito todo, mas varia também as diferenças de potenciais que eu vou medir em cima dos meus elementos do circuito. Tá? Então, veja que eu posso, com isso, numa combinação de resistência, capacitor e indutor, controlar tanto a corrente elétrica que flui pelo circuito, média, como controlar também as diferenças de potencial máximas que eu posso ter nos meus elementos do circuito. Né? Posso criar com isso filtros no meu circuito. Tá? Então é isso. Então a gente descobriu aqui como tratar o problema e descobrir como que a corrente elétrica se comporta
Se quiser, faça em casa agora para você descobrir como que a corrente, como que a carga elétrica se comporta, né? Mas a corrente vai se comportar dessa maneira aqui com essas diferenças de fase. E com isso, eu acho que por hora tá bom. Na próxima aula, a gente vai incluir agora todas essas coisas juntas, o circuito R, L, C, mais a fonte, e vamos resolver esse problema. Por que que eu introduzi para vocês o diagrama de fasores? Porque para resolver o circuito RLC mais a fonte na mão, analiticamente, isso daria um trabalho muito grande e seria uma perda visual e geométrica de como o sistema se relaciona. Agora a gente consegue resolver o mesmo problema de maneira totalmente visual, né? A gente pode montar o diagrama, discutir a geometria, construir a geometria do diagrama de fasores, onde vão estar todas as diferenças de potencial e a corrente e as diferenças de fase, e construir a solução em cima disso. Vai ser muito mais fácil para fazer, mas também o conteúdo vai ser bem interessante para a gente poder discutir, certo? Então é isso, pessoal. Então, essa é o final da nossa quarta aula. E até a próxima. Na próxima aula a gente vai para a nossa quinta aula. Estamos indo para o final das aulas de circuito de corrente alternada. Beleza? Então, beleza, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau. Fui.